Esperamos que essa palavra toque no seu coração. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. É uma continuação dessa série de 2 palavras, que é essa aqui, ó. Você já recebeu a plenitude de Cristo. Você pode falar isso de novo? Vamos lá? Você já recebeu a plenitude de Cristo. A gente vai passando aqui, eu vou acompanhando só uma forma de resumir, de contextualizar novamente uma revisão aí, ó. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem a plenitude, plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Aí pode passar lá para o último texto desse aí, que é o texto base. Aí, Colossenses 2, 1-10, o texto final, que é o nosso tema, fala assim, ó. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então, essa palavra é para lembrar que eu e você já recebemos a plenitude. Não por nossos méritos, não por alguma estratégia, não porque somos bons em algum momento, não. É porque Ele derramou o Espírito sobre nós. Quando nós o aceitamos, o Espírito vem, faz morada. Nesse momento, nós já recebemos a plenitude. Você entende isso? Só que muitas vezes, tanto que essa é uma revisão da mensagem 1, o objetivo hoje é talvez desmistificar essa ideia. Você pode pensar, será que eu sou capaz? Pode passar lá, Paulo. Lembra aí, ó, você não é Deus, mas você carrega a presença de Deus através do Espírito Santo. Ficou claro isso aí? Então nós não somos Deus, óbvio, mas nós carregamos através da presença de Deus. E isso faz toda a diferença. O que acontece é que muitas vezes eu e você podemos nos achar tão incapazes, tão incompetentes, tão inadequados que não fazemos da forma bíblica. Quando eu olho para Pedro, João, quando eu olho para os apóstolos, quando eu olho para os pais da fé, você vê uma ousadia nesses homens. Por que eles tinham e nós muitas vezes não? É porque eles tinham entendido que neles habitava a plenitude de Cristo. E isso é muito precioso. Entender plenitude aqui, ó, é aperfeiçoado, é preencher até o máximo, é tornar cheio. Tudo isso é o que eu e você somos através do Espírito Santo. Pode ir lá. Aí eu falei, né? Nós temos dificuldade em entender isso como estilo de vida. Não é assim, ó. Olha para mim. Não é um culto legal. Não é um momento bacana que você recebe ali um batismo, um enchimento, algo do céu. É na vida ordinária, é no dia a dia. É quando você está ali, alguém fala algo e você entende de Deus, e você intervém no mundo espiritual, e você ora por alguém, e você clama por cura na vida de alguém. E isso é viver, é quando você ama alguém verdadeiramente. Isso é viver o Evangelho. Vamos tratar aqui, ó, 2 objeções. A primeira eu só vou comentar, é desconectar uma visão ruim sobre nós mesmos. Irmão, como nós temos dificuldade? Nós nos depreciamos demais. Ó vida, quem sou eu? Não presto nada. Meu Deus, às vezes você foi inculcado com essa ideia através de pessoas que falaram para você alguma coisa. Você não vai dar em nada, você não é capaz, você nunca vai chegar longe. E isso enraizou em você. E Deus tem uma palavra ali, ó, Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ela é. Irmão, tem um conceito equilibrado, sim, mas tem um conceito de que você é filho de Deus. Você não é qualquer pessoa. Você entregou sua vida a Jesus, eu acredito. Então você é um filho de Deus. Você não é alguém qualquer. O Espírito Santo mora em você. O próximo pode passar, que é sobre Números, que é quando o povo de Israel olha os gigantes, e muitas vezes nós somos assim. Nós nos vemos como gafanhotos. Você olha para aquela situação e fala assim, não, eu não. Eu nunca vou conseguir isso. O fulano conseguiria. Não, o outro conseguiria. Mas eu não sou capaz. Isso é uma visão deturpada sobre você mesmo. E é a primeira objeção que temos que quebrar aqui à luz da palavra. A segunda que eu falei é que nós precisamos reafirmar
a nossa identidade em Cristo. Urgentemente. Porque senão, o professor vai ter um poder sobre a sua vida. Às vezes o marido tem um poder sobre a sua esposa. Autoridades, líderes. Olha, eu não te abençoo. Eu não... Meu Deus, a pessoa vai sair daquela igreja assim, eu sou o pior dos pecadores. Não vou dar certo em lugar nenhum, porque foi lançada uma palavra. Lembra que eu falei? Palavras são sementes. Existe um poder na palavra de Deus. Existe um poder na palavra liberada. Inclusive foi pelo poder da palavra que Deus criou o mundo. A Bíblia fala assim, Deus disse, haja luz, e houve luz. E ele disse, então existe um poder na palavra, na criação que você comprova nas Escrituras. Então aquilo que você fala, ganha espaço no mundo espiritual. Amém até aí? É uma revisão. Volta lá, o versículo aqui é Marcos 1:11. Então veio dos céus uma voz, tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Essa palavra foi de Deus para Jesus. Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. E essa palavra é de Deus para você e para mim. Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Amigo, se Deus está falando isso, por que você não acredita? Você é amado de Deus. Você é filho amado. E isso não pode perder. Não pode ficar longe dos seus olhos. Após essa palavra, Jesus foi para o deserto, jejuou 40 dias e foi tentado. E o diabo, uma das tentações foi falar assim, foi colocar em xeque a sua identidade. E é o que ele vai tentar fazer com você também. Vai falar assim, mas você? Não. Você, Fred? Não, isso não é possível. Marcione, isso gera dúvida. É ou não é? Gera dúvida. Só que ele sabia quem ele era, porque a palavra de Deus, a palavra do próprio Deus, a voz, tinha falado assim, ei, você é meu filho. Ou seja, nada do que vão te falar no decorrer da vida, acredite. Fique com essa palavra. Tu és o meu filho amado. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Pode passar lá. De um lado, então, o objetivo do inimigo é travar a sua identidade. Ele quer travar isso. Que ele conseguindo isso, ele te aprisiona. Tem pessoas que vão ficar a vida toda presas nesse entendimento. Não vou dar certo, não presto para nada. E nunca vão avançar. Hoje talvez é um dia de você romper com isso. Falar assim, eu aceito a paternidade de Deus. Eu aceito a minha identidade em Cristo. Eu sou realmente filho de Deus. E ponto final. Não importa o que o capeta fale. Eu sou filho de Deus. E do outro lado nós temos o filho com identidade firmada. E aqui é o seguinte, você que tem uma identidade firmada em Cristo, você é imparável. Pode falar o que for. Pode ser a pessoa, pode ser o papa, o padre, o pastor, o presidente, qualquer pessoa, mais importante que seja, nada vai roubar. Pode ser o seu pai, a sua mãe. Que você não vai dar. Você sabe quem você é. Lá em casa a gente tem um princípio, né? Se alguém falar que você não pode, não vai conseguir, faz assim, não, eu consigo sim, porque eu sou filho de Deus. Se algum professor falar, a gente faz teste lá em casa, né? E se algum professor falar assim, tu não vai dar em nada, o que você vai falar? Eles já sabem. Não, eu posso sim. Eu sou capaz porque eu sou filho de Deus. E aí aquilo vai gerar um embaraço, mas ali nós estamos firmando uma identidade de um filho de Deus. E assim tem que ser comigo e com você também. Como saber, para finalizar aqui a revisão, como saber se tenho crise de identidade? Isso aqui, perguntas básicas para você é uma autorreflexão. Eu quero sempre a aprovação dos outros. Estou sempre atrás assim, o que o fulano vai achar? O que a pessoa vai achar? Será que ele está gostando? Será que ele gostou desse trabalho? Aí fica aquela coisa, aquela crise. E isso é um sintoma de uma crise de identidade. Não quer dizer que você não aprecie os feedbacks, os elogios. Não é sobre isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aqui é que aquela pessoa que vive atrás. E aí, o que tu achou? Quem já jogou futebol, né, sabe que tem aqueles fominha, digamos que ele fez um gol bonito. Aí acaba o jogo, aí tá ali depois aquela Coca-Cola, né, aquele momento ali de interação, aí ele fala assim, e aí? Golaço, hein? Foi ou não foi? Entendeu?
Eu sou assim? Ou e aí, golaço, né? Ou você tirou uma nota máxima, e aí você se vangloria. Rapaz, tu viu só? 10ão, hein? Moleza. Todo mundo tirou 6, só tu 10 aí. Moleza. Moleza não, né? Você quer se promover. E isso é complicado, né? Segundo critério, é que você se ofende facilmente. Pessoas que se ofendem facilmente, geralmente, não é uma máxima, mas geralmente têm crise de identidade. Elas levam tudo para o pessoal. Ah, não gosta de mim. Ah, porque eu sou assim. E aí você leva tudo. Irmão, por favor, rompa isso. Pare de se ofender com o que as pessoas pensam sobre você, ou com o que elas falam sobre você. Às vezes, ela só está num dia ruim. E você pegou uma patada ali de graça, e não tem nada a ver com você. É a pessoa que está vivendo uma instabilidade naquele momento. Deu para entender? A terceira, eu tenho dúvidas sobre o que Deus pensa sobre mim. Aí, falei da identidade, e aqui a dúvida é, será que Deus realmente me ama? Será que Deus realmente se importa? E aonde Deus estava quando eu perdi a minha mãe? E aonde Deus estava quando aconteceu aquela tragédia? E naquele tsunami? Aí as perguntas vêm a todo vapor. Irmão, isso são estratégias do inimigo para tentar minar o teu coração. Deus estava lá no mesmo lugar que ele está agora, no centro do universo, governando tudo e todos. Ponto final. Meu pai faleceu tem 4, 5 anos. Eu não entrei em crise, porque eu sabia que a vida e a morte estão nas mãos dele. Só ele tem poder para dar e tirar a vida, fôlego. Então não tem crise, irmão. Não tem crise. Então essa é a terceira aí, ó. Você tem dúvidas? Será que Deus realmente me ama? Será que Deus me perdoa? Sabe aquele seu pecado? Você pensa assim, será que Deus realmente me perdoou? Irmão, se você pediu genuinamente perdão, se você confessou e se arrependeu, você já foi perdoado. Só que o diabo fica ali, ó, martelando todo dia. E a função dele é essa, ficar minando a sua mente. Tá aí, ó. Você tem dúvidas. Você é perdoado, você é amado, você é escolhido. Será que eu sou para essa obra? Alguém te desafia para um ministério, por exemplo. Você fala assim, eu? Será que eu sou capaz? Será que o outro não era mais capaz? São dúvidas. E Deus quer romper isso aqui no nosso meio hoje. Amém? Pode passar? E falei que semana que vem nós veremos então essas marcas. Agora é o seguinte, essas marcas, Deus me trouxe um texto de Atos 2. E eu quero dividir com você bem breve. Porque as marcas, pode ser essa tela mesmo aí. A marca de alguém que vive a plenitude de Cristo, nós temos que olhar lá para a igreja primitiva. Os primeiros cristãos. E aqui é também uma orientação para a nossa comunidade, para que possamos viver tudo aquilo que eles viveram. Amém? Paulo, se tu conseguir jogar no Rolirix o versículo, eu vou lendo aqui, é Atos 2. Pode passar o slide lá mesmo? Atos 2, 42 a 47. Amém? Já com a sua Bíblia aí, inclusive, ó, importante você trazer uma Bíblia para a igreja, né? A minha está na bolsa ali. Mas é um hábito que nós não podemos perder, amém? Pode ser no smartphone, mas aqueles os mais raiz mesmo, papel, né, que faz assim, ó, aí passa né, a saliva ali da língua, enfim, é com vocês aí, né? Mas Atos 2, 42 a 47. Nós vamos ler todo o texto, depois extrair aqui algumas lições. Vamos lá. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Vamos ver aqui algumas marcas
de alguém que está vivendo a plenitude de Cristo. A primeira marca, irmão, é que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Isso aqui significa, você tem um critério, você tem um zelo pela palavra de Deus. O ensino não é por um livro, não é por um curso, é pela palavra de Deus. E aqui eu quero realmente ser bem direto e instigar você em alguns momentos pela palavra e te perguntar já agora, a primeira, qual é o seu nível de, essa aqui ó, dedicação. Aqui o texto fala, dedicavam. Você é uma pessoa, um homem, uma mulher, adolescente, jovem, criança, dedicado à palavra de Deus? O que é dedicado, irmão? O que é alguém dedicado à academia? O que é alguém dedicado a um emprego novo, a saber de tudo, a entender os processos? O que é alguém dedicado em fazer a sua vida financeira dar uma guinada? Quem é alguém dedicado que quer reconstruir a sua história? É alguém que foca, é alguém que dá atenção para aquilo. E sabe qual é a verdade? Nós estamos vivendo, infelizmente, um momento do cristianismo com pouquíssima dedicação à palavra de Deus. É quase que um absurdo o que nós estamos vivendo. De vez em quando chegam alguns vídeos para mim, daquelas entrevistas na rua, e a pessoa fala assim, quem é Pedro? A pessoa não sabe. Quem é Jonas? As pessoas não sabem. E muitas vezes, o que mais choca o que me chama a atenção, crentes, muitas vezes. Você é cristão? Sou. Então vamos lá. Quem foi tal pessoa? A pessoa não sabe. Irmão, o nosso alimento é a palavra de Deus. Então a primeira marca de alguém que vive a plenitude de Cristo é que ele está cheio da palavra. Eu quero encorajar você. Primeiro, compre uma Bíblia. Segundo, leia a sua Bíblia. Irmãozão, olha para mim. Eu estava numa conferência agora e Deus falou claramente ao meu coração. Nós estávamos numa mesa, num café com os jovens. E aqueles jovens perguntaram algo da gente, assim, de mim e da Raíza. O que vocês diriam assim, uma falou assim, poxa, eu queria ter uma perseverança, eu queria poder olhar para trás e falar assim, já estou caminhando com Jesus há 20, 30 anos. O que vocês pensam sobre isso? E aí Deus trouxe para mim duas coisas. O primeiro é o maná. Lembra que o maná no deserto, ele descia diariamente? Sim ou não? Exceto o final de semana, que era para o final de semana, na nossa realidade. Se o maná era diário, o maná é o alimento. Isso aqui é meio profético, mas o alimento é a palavra de Deus. O alimento é a palavra de Deus para a nossa alma. Você se alimenta com a carne, o frango, para o seu corpo. Mas o alimento para o espírito é a palavra de Deus. Você entende isso? Se é diário para o povo de Israel, como não ser diário para mim e para você? Como que você consegue resistir um dia sem a palavra de Deus? Sabe o que acontece? Quando vem a tentação, você cede. Quando vem o problema, você desmorona. Quando vem a crise, você passa a duvidar, porque não tem um alimento. Agora, quando você está cheio de Deus, que vai significar que você está cheio da palavra de Deus, a seta vem, mas você usa os dardos. Os dardos vêm, você usa o escudo da fé. Você sabe combater com as armas certas. Você fala, para trás de mim, Satanás, está escrito. Para trás de mim, Satanás, está escrito. Isso é Jesus, tá? Para trás de mim, Satanás, está escrito. Sabe o que é isso? Jesus não combateu com estratégias humanas. Ele combateu o diabo, Jesus, com a palavra de Deus. Então a palavra vai te fortalecer no dia mau, no dia da tribulação. Eu quero desafiar você. Passe a desenvolver hábito de leitura da palavra de Deus. Pastor, não consigo dar um sono. Começa, dorme. Deus vai gostar de ver tu dormindo com a Bíblia assim em cima. Até gerar um hábito bom. E você fala assim, uau, que legal, olha essa história. Quem tem filho pequeno aqui, levanta a mão. Não como o nosso, eles estão sendo alimentados. Não é de ideias humanas, não é de estratégias, é da palavra de Deus. Eles estão saindo lá cheio da palavra de Deus. Eu estava aqui louvando, a Ana pegou um papelzinho e falou, pai, olha o meu versículo aqui. E recitou, ela nem sabe ler, ela estava lendo como se estivesse lendo, mas ela memorizou um versículo e recitou para mim. Nossos filhos
estão sendo injetados com a palavra de Deus. E que privilégio isso. Que privilégio isso. Isso gerará jovens saudáveis emocionalmente. Então aqui, ó, se ele se dedicava ao ensino, se dedique também. Essa é uma marca. Essa é a primeira marca. Quem acha aqui, para a gente pular, estou vendo você meio chateado já comigo aí, né? Quem acha que poderia melhorar a sua leitura da palavra de Deus? Levante a mão, seja sincero. Seja sincero. Tá, então tá aqui, ó. Eu também, eu quero mais. Eu quero ler mais. Eu quero ler mais da palavra de Deus. Eu quero conhecer mais. Você conhece a Deus através da palavra dele. Amém? A segunda marca é a comunhão. A primeira é o ensino, a segunda é comunhão. Uma das formas de você revelar que você está tendo a plenitude de Cristo é que você não só está em comunhão, mas você ama a comunhão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu me converti aos 16 anos. E eu falo para você, Jesus, né, puxou tudo, encabeçou, rompeu meu coração, machucou meu coração nesse sentido de eu entender o pecado. Mas sabe qual foi a segundo grande segredo da minha vida? Comunhão. Foi na comunhão, irmão. Foi ali naquele futebol com os amigos. Foi no x-salada depois do culto. Foi na sopa depois do culto. Aleluia, Fred. Foi nesse momento, irmão. A comunhão, né? Depois tem refeição aqui. Mas dá para juntar já, né? Comunhão com refeição. A comunhão é onde você abre o seu coração. Aqui na nossa igreja nós temos o GA, que são grupos de avivamento, que é a nossa igreja nas casas. É onde essa igreja acontece, irmão. Aqui não tem como a gente conversar mais de 5 minutos. Mas no GA você consegue. No GA tem um líder que vai te ouvir. E ali você interage com outro irmão. E ali você expõe os seus problemas. E ali você fala que foi promovido, ou que foi demitido, ou que recebeu uma proposta. Enfim, ali você pode abrir o seu coração com calma. Comunhão, irmão. Sem contar que a Bíblia fala que é na comunhão que Deus ordena a bênção. Então não fique fora da comunhão. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo não gosta de comunhão. O diabo é um ser isolado. Já percebeu que quando ele te leva para uma tentação, ele te isola? Ele te leva assim, ó, lá para a masmorra, lá para o cantinho do teu quarto. Ninguém está vendo, só você. Porque ele é um ser isolado. Isso é forte, irmão. Então o objetivo dele é isolar você também. Então quando você estiver começando a se isolar, lembre, opa, eu estou sendo um alvo do inimigo agora. Deixa eu combater. Como é que eu combato? Comunhão. Quando que é o GA? Vou no GA. Quando que é o grupo? Vou lá, vou me expor. Vou falar aqui, ó, estou precisando de... Irmão, no GA, todo GA eu ia, eu chorava, eu agradecia a Deus pela minha família, pelos meus filhos. Isso é maravilhoso. A comunhão é maravilhosa. Então, é a segunda marca. Eles também tinham isso. Era ensino e era comunhão. Partir do pão e orações. O partir do pão é o que a gente vai fazer depois, né? Partir da sopa, no caso. Você gostar disso, né? É você ter interesse por isso. Irmão, deixa eu te falar, as conversas mais profundas que eu já tive com alguém não foi aqui de cima. Não foi aqui depois do culto. Sabe onde foi? Foi lá em casa, ou na casa de alguém, ou num café. E ali, ó, estamos numa mesa, na mesma altura, olho no olho, e o Senhor é bem-vindo, é presente, e ali algo acontece. O partir do pão tem esse poder de trazer uma conexão dos corações. Se você não experimenta ainda isso, você pode estar sendo vítima do isolamento, ou você às vezes tem vergonha. Pastor, na verdade eu até quero, só que eu tenho vergonha. Irmão, não tenha vergonha não. Chame alguém e fala assim, ó, já teve irmão que falou assim, pastor, quando é que eu vou na sua casa? Falei assim, irmão, não tem vergonha não, né? Vamos lá, irmão, tomar um cafezinho, né? Isso há muito tempo atrás, né? Hoje a maioria já foi lá em casa em algum momento, ou não, né? De qualquer forma, faça isso, gere isso, e não espere de outro. Olha isso. Tem gente que chegou comigo uma vez e falou assim, pastor, essa igreja, não gostei não. Eu falei, porque ninguém me chama para um café, ninguém me chama para casa para comer um churrasco. E começou a pá, em cima do pastor, né, da igreja ali. Eu falei, não acredito não, irmão. Aí eu ouvi tudo, né, ele falou assim, desabafei, ufa, consegui, né? Aí eu falei, só tem uma perguntinha para você. E você? Quantas vezes chamou alguém para ir na sua casa?
Quantos cafés você promoveu na sua casa? Você entende o problema? Inclusive, domingo, o pessoal que vem de Cascavel para o Milagre de Maringá, a gente para eles lá em casa, dá de um café só, né? E cada um traz... a Raíza sempre faz um bolo, um pão de queijo, uma panqueca, um monte de coisa. Mas, sei para que esse monte de coisa, né? Agora também, nem presta. Enfim. E aí cada um traz uma coisinha para interagir, para compartilhar. E é o momento de partir do pão e comunhão. Porque ali Deus ordena a bênção. E eu louvo a Deus por isso. Quando é para o mundo, irmão, você fazia churrasco, com bebedeira, com cerveja, não tinha hora para acabar, chegava em casa não sabia como. Aí para Deus, não, sou tímido. Não, vamos romper isso em nome de Jesus. Amém? E orações. É outra marca da plenitude. Você é um homem que ora, é uma mulher que ora, não só quando tudo está caindo aos pedaços, não só quando tudo vai mal, mas você é um homem de oração. Você não precisa de um tema específico, você só fala para Deus. Tem um grande homem de Deus chamado John Wesley, e ele tem um diário. E é incrível porque em alguns desses dias, ele escreve a oração dele, e ele fala assim resumidamente: Senhor, estou sendo muito sincero, ele acordava às 4 da manhã, orava de 4 às 5, 5 às 7 palavras, era um homem devoto ao Senhor, cheio de Deus, e o seu ministério frutífero. Voltando, ele escrevia: Senhor, hoje eu não estou com vontade de orar, hoje eu estou não estou com aquele clima, Senhor, eu estou sem fé para orar. E ele continuava: mas eu estou aqui porque eu te amo e porque eu entendo a importância. E daqui a pouco, sabe o que acontece? O que acontece? Começa a fluir. Quem já experimentou isso? Começou ali uma oração, às vezes, meu Deus, o que eu vou falar? Daqui a pouco você está ali desfrutando. Isso é muito precioso. Ore em todo momento. Na sua casa, no seu carro. Não feche o olho, por favor. Mas desenvolva a oração. Paulo fala: orem sem cessar. Levantem suas mãos, que nós fizemos no culto aqui hoje, orar pela nação, orar pelas famílias, orar pelas casas. Ore, isso é uma marca do homem de Deus. Quanto de Deus você fala? Inclusive, a gente tem um pensamento ali em casa, eu e a Raíza, que é assim, rapaz, se a gente não consegue orar 10 minutos, como é que vai ser lá no céu? Quer falar com Deus? Céu é comunhão com o Senhor. O que você vai falar com Deus? Senhor, acabou o assunto. Irmão, comece a desfrutar da oração. A oração é um deleite. A oração é um deleite. E outra, é uma via de mão dupla. Preste atenção nisso. É muito chato, né? Digamos, eu estou com a Raíza e falo assim: amor, é o seguinte, temos que fazer isso. Ok, uma oração de mão única. Na hora dela falar, eu falo assim: não, já acabei e vou embora. Isso é comunicação? Não, isso é um monólogo. A oração com Deus é a mesma coisa. Você fala e você ouve. Então eu tenho desenvolvido isso há alguns anos. E realmente assim, no começo é estranho, você parece meio doido. Mas o crente é meio doido mesmo. Não sei se você percebeu isso já. É meio estranho, né? Quem aqui no carro às vezes está orando ali e fala assim: rapaz, se passar alguém aqui do lado vai achar que eu estou doido, né? E louvando a Deus, e mão alta, e gritando, chorando. Tem hora que eu passo assim e falo: Jesus amado, para no semáforo, né? E é a vida do crente, irmão. Só que a oração é assim: você fala e agora eu paro e ouço. Falo: Senhor, já falei demais, agora eu quero te ouvir. E ali eu estou no meu momento de oração, geralmente com uma musiquinha, um fundo, algo, ou uma palavra que já veio antes, porque a palavra é o alimento. Eu coloco a palavra antes, depois ela começa a frutificar. São estratégias que eu uso e o Senhor vai trazendo respostas. Parte das minhas mensagens são todas dadas em oração. Enquanto eu estou ali no Espírito: Senhor, fala comigo. Inclusive eu oro toda a mensagem, é porque essa é uma série, já fiz semana passada. Mas a minha oração por essa palavra de domingo sempre é assim: Senhor, qual é a tua palavra para o teu povo? Senhor, qual é a tua palavra para o teu povo? Porque eu não quero, gente, trazer o que eu acho aqui. Não quero pegar meu versículo favorito e esmiuçar uma mensagem. Eu estou mais interessado em saber o que ele está querendo falar com a comunidade dele, com as ovelhas dele, com a igreja, porque tudo é dele. Amém? E aí o Senhor tem trazido essas palavras em momentos de oração. Então são aqui as 4 primeiras: ensino, fale comigo, ensino, comunhão, partir do pão
E oração. E para finalizar aqui, ó. Todos estavam cheios de temor. Irmão, falta-nos temor. Falta-nos esse pavor pelo pecado. Pecamos deliberadamente, achando que está tudo bem. Preste atenção. Nos falta temor, irmãos. Nos falta aquele frio na espinha. Jesus, se eu fizer isso, eu posso morrer. Não por medo, é um temor. O temor do Senhor, quem sabe, é o princípio da sabedoria. E eles tinham esse temor. Eles não tinham apenas temor, eles eram cheios de temor. Agora olha o próximo. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Nós acreditamos que o nosso Deus é um Deus que continua fazendo milagres, que opera maravilhas, é um Deus que faz o surdo ouvir, o cego ver. Nós não podemos nos acostumar, achando que não, Deus não faz isso não, Deus faz. Faz comigo assim, ó, Deus faz. Deus fez e continuará fazendo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então, muitos sinais. Isso aqui, ó, olha para mim, é igreja primitiva. Isso aqui é o modelo de Jesus que nós queremos imitar, copiar para a glória de Deus. Eram muitas maravilhas. Vendendo suas propriedades e bens. Quem tem um terreno para vender aí, irmão? Tô brincando. Ficou nervoso, né? Eles vendiam e distribuíam entre os que precisavam. Imagina só aqui, né? Vamos lá, dar um exemplo. Digamos que o Bruno, né? Bruno tem uma casa. Aí ele fala assim, né? Ô pastor, eu quero vender minha casa. E aí a gente ia ver na igreja, recebe, porque generosidade multiplica, né? Pastor, quem da igreja está precisando de uma casa? Aí ia pensar, a Armin está precisando. Entendeu? Aí abençoava. Era assim que funcionava. E no reino de Deus, deixa eu te falar uma coisa. Não é adição, não é divisão. O reino de Deus se move na multiplicação. Recebe aí, Bruno. Distribuíam cada um. Continuavam a reunir-se no pátio do templo. Vamos reunir depois ali no pátio do templo. Olha aí. Vamos partir o pão em casa. Olha só, casa. Nossos grupos acontecem nas casas. Alguns chegam aqui na igreja e falam assim, pastor, não tem culto semanal não, aqui na igreja? Não. Nós temos ainda não. Nós temos o grupo nas casas, que é a igreja nas casas. E lá você vai, tem um líder, tem um responsável, tem um lanchinho no final. É maravilhoso. Não é um culto, é o encontro. Que cada um agradece, cada um coloca um pedido de oração, cada um interage e ali se gera uma comunhão. E isso é maravilhoso e é bíblico. Não só maravilhoso, mas bíblico, que é o que está aqui. Reuniam nas casas. Com alegria, faz comigo alegria e sinceridade. Irmão, dá um sorriso aí, alegria, vai, dá um sorrisão aí, quero ver. Cadê o sorrisão? Irmão, o crente, ele tem que ser, mas ele não vive como. Mas o crente que foi salvo pelo Senhor, que foi lavado dos seus pecados, que vai morar no céu com o Pai, é para ser o tipo de pessoa mais feliz do mundo. Muito obrigado por ter assistido até o final. Esperamos você no próximo culto.